Moço bonito, louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero convidar todos vocês que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, e nós faremos a leitura dos versos 11 e dos versos 12. Isaías, capítulo 53, nós faremos a leitura dos versos 11 e 12. Nós estamos desde o primeiro domingo de agosto meditando nas doutrinas da graça de Deus. São um conjunto de 5 afirmações que norteiam todo o pensamento reformado a respeito do que é a salvação. Nós falamos no primeiro domingo sobre a doutrina da total inabilidade ou depravação total. Falamos no segundo domingo sobre a doutrina da eleição incondicional. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina da expiação limitada ou expiação definida de acordo com a nomenclatura que os estudiosos da Bíblia optam por um tempo ou em outro tempo para poder ensinar essa importante verdade da Escritura Sagrada. Isaías capítulo 53, versículos 11 e versículos 12. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu trabalho como empreendedor na área de publicidade e propaganda, sou publicitário. Como eu gosto de brincar, eu sou o cara da arte, não é? Precisou de arte, o pessoal me procura. E constantemente, por conta da natureza do meu trabalho, eu sou envolvido com projetos que prevêem tanto orçamento quanto objetivos a serem atingidos. Basicamente, no mundo corporativo, nada é feito sem que metas estejam estabelecidas. E todas as vezes que uma equipe de trabalho não cumpre as metas que foram estabelecidas, é necessário que faça uma revisão de todo o projeto, uma vez que aquele projeto é considerado como não atingindo o resultado, como um projeto fracassado. Eu penso muito nessa realidade que eu tenho como profissional e a necessidade que eu tenho de cumprir com aquilo que é esperado de mim, quando eu reflito na doutrina da salvação, quando eu reflito naquilo que Deus fez para salvar as pessoas. Quando nós refletimos sobre a obra da graça e o plano de Deus, nós precisamos imaginar que, da mesma forma, isso é um projeto divino. E que quando Deus determinou que isso acontecesse, Ele tinha em mente um objetivo a ser atingido. E Ele não espera, sendo Deus, que nada daquilo que foi determinado venha escapar do resultado a ser atingido. Então, quando eu reflito nisso, a doutrina bíblica da expiação limitada ou definida salta aos meus olhos e ela me obriga a fazer uma pergunta. E com essa pergunta eu introduzo a mensagem dessa manhã para vocês. Vocês acreditam que Deus pode falhar em alguma coisa que Ele planejou? Deus pode falhar em atingir os seus objetivos? A forma como nós respondemos essa pergunta determina a crença que nós temos sobre a doutrina da salvação e sobre a própria expiação como uma obra que foi limitada e definida. Então, primeiro eu quero explicar para vocês e definir o que nós afirmamos como expiação limitada. O terceiro título das doutrinas da graça é expiação limitada. Tendo recebido o nome dos eleitos pelo Pai na eternidade passada, Jesus Cristo veio a este mundo para adquirir a salvação deles. Na cruz, Jesus não tornou o mundo inteiro potencialmente salvável. Antes, Ele de fato salvou. Jesus assegurou realmente a vida eterna para as suas ovelhas. Morrendo por todos os que lhe tinham sido confiados pelo Pai, Ele propiciou a ira de Deus, aplacando-a. Todos aqueles pelos quais Jesus morreu foram verdadeiramente salvos por meio da sua morte. Nenhum deles perecerá. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, e nós faremos a leitura do verso 38 ao verso 40.
Esse texto é comumente usado como texto introdutório para nós entendermos essa doutrina e compreendermos ela para o bem da nossa alma e para que a nossa confiança em Cristo seja perfeita. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, nós faremos a leitura do verso 38 até o verso de número 40. Os irmãos que estão com Bíblia, acompanhem na Bíblia. Os irmãos que estão sem Bíblia, está o painel aí para vocês poderem acompanhar. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós vemos que na doutrina de Jesus, ele nos assevera que ele veio com a missão de resgatar aqueles que o Pai confiou a ele na eternidade. E que dessa forma, quando ele enfrenta a sua morte de cruz, ele tem definido na sua mente aqueles que ele visa atingir. Aqueles que o Pai, de antemão, havia confiado para ele, para que, enfrentando a cruz por cada um deles, eles pudessem receber a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. A expiação limitada, assim como a eleição condicional, compõe a parte mais difícil de ser entendida das doutrinas da graça. Eu tenho certeza que para alguns irmãos estudar tudo isso é revolucionário, dá um nó na cabeça, porque é um confronto do pensamento evangélico dominante. E a gente analisa, à luz da Escritura, que a forma como muitas vezes nós fomos apresentados à doutrina da salvação abrange alguns aspectos que, ao longo de todo o texto bíblico, não se sustentam. Por isso, eu tenho consciência ao longo do estudo que a cabeça de vocês vai ficar assim, voando, navegando, né, por águas turbulentas, mas conforme nós vamos crescendo na leitura bíblica e aprendendo a ler a Bíblia como ela deve ser lida, esses sentimentos eles vão sendo dissipados e a gente começa a entender com mais clareza a grandeza daquilo que Deus fez. Todas as vezes que eu penso nessa doutrina em particular, a primeira pergunta que me traz a reflexão e que me ajuda a compreendê-la é que é improvável que um Deus justo, reto e perfeito possa falhar em alguma coisa que ele idealizou fazer. E nós não temos como falar que Deus não falhou, a não ser pela ótica da expiação limitada. E a gente vai entender por quê. Amém, meus irmãos? Então, se a cabeça der uma bugadinha, não tem problema não. Se você vê um pouquinho de fumacinha saindo na cabeça de algum irmão aí, não tem problema, é assim mesmo. Não é? A mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais fica do mesmo tamanho. E a gente vai juntos aprender para a glória de Deus. Para a gente entender a expiação limitada, é importante a gente se lembrar de como que os israelitas prestavam o seu culto antes de Jesus Cristo nascer. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 3, e no versículo de número 2. A morte de Jesus na cruz do Calvário remete à forma de sacrifício que existia na antiga aliança, no culto que os israelitas prestavam. Levítico, capítulo 3, verso 2, Levítico é o terceiro livro da sua Bíblia, vai mostrar como que esse culto era realizado. Certamente vocês não iam querer que a gente fizesse isso aqui na Igreja Pentecostal Reformada. Vocês iam ficar meio assustados se a gente prestasse culto aqui desse jeito. Todos os irmãos acharam? Levítico capítulo 3, verso 2, quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Em toda a antiga aliança, Deus procurou disciplinar os israelitas a respeito da sua santidade e da gravidade do pecado. E para que os israelitas pudessem se apresentar diante de Deus para cultuá-lo, eles precisavam sempre trazer consigo um sacrifício de adoração. O sacrifício era a melhor oferta que eles tinham dos animais que eles possuíam. Existiam sacrifícios que não usavam animais que não eram de sangue, não eram cruentos, como, por exemplo, sacrifícios que usavam vegetais, flor de farinha e outros elementos, mas, no geral,
a forma de adoração sempre envolvia a morte do melhor animal do rebanho que eles tinham. E quando a família era pobre e eles não tinham condição de sacrificar um animal como esse, eles traziam pombinhos para o sacrifício e assim eles podiam se apresentar diante de Deus com sangue. Dessa forma, Deus ensinou os israelitas que para se achegarem diante dele, era necessário que houvesse um sacrifício feito de sangue. Primeiro, para que os pecados deles fossem expiados. Essa palavra expiação é uma palavra perigosa. Por quê? A gente conhece o espiar de olhar. Dá uma espiada em quem está do seu lado aí, olha para ele aí. Esse espiar é escrito com a letra S, é de espia, é de observação. A expiação bíblica é com a letra X. E esse é o ato de você cobrir, reparar, pacificar, reconciliar duas partes. Então, quando o israelita se achegava diante de Deus, ele sacrificava um animal para expiar a sua culpa diante de Deus. Isso ensinava para os israelitas algumas lições que são muito importantes. A primeira delas era que Deus era um Deus santo e que não havia possibilidade de ninguém se aproximar diante dele sem um sacrifício. A segunda coisa que o sacrifício ensinava era que o pecado sempre custava algo da gente. Irmão, você imagina se cada vez que a gente pecasse, a gente tivesse que dar alguma coisa nossa de valor para Deus? Já imaginou, Cris, que interessante? Então, pequei. Então, eu vou ter que, porque eu pequei, eu vou ter que dar o meu liquidificador. Pequei no outro dia, agora eu vou dar a batedeira. Pequei no outro dia, agora eu vou ter que dar a minha cama. Então, quando o israelita abria a mão de algo que ele tinha, ele estava sendo ensinado por Deus, olha, o pecado cobra algo de você. Eu perdoo o pecado, mas ele custa algo de você. Assim, Deus ensinava os israelitas sobre o compromisso moral que eles tinham. E esse sacrifício era um sacrifício individualizado. Cada israelita trazia o seu próprio animal para adoração. Então, se eu e a Hélida fôssemos um casal israelita, e eu quisesse adorar, e a Hélida também quisesse, eu chegava diante de Deus com o meu animal, e ela chegava diante de Deus com o animal dela. Irmãos, haja bezerrinho. Haja cordeirinho. Dizem os historiadores que nos dias em que o povo se reunia para adoração, porque os israelitas moravam dispersos, que a orla da tenda virava um mar de sangue, de tantos animais que eram sacrificados. Mas todo esse procedimento fazia com que os israelitas pensassem, eu preciso de um sacrifício para chegar diante de Deus. Cada um trazia o seu próprio sacrifício. E havia nesse gesto ritual uma transferência de culpa. O animal não era degolado sem que o seu adorador visse. Então, quando o israelita adorava, o animal estava diante dele. Ele colocava a mão sobre o animal era degolado com a mão dele sobre o animal. Você imagina, irmãos, o sofrimento de quem entregou o animal e o sofrimento daquele bichinho, porque ele pensava, poxa vida, quem pecou foi ele, e eu que estou sofrendo. Havia toda uma construção de substituição. O culpado sai perdoado, e o inocente morre em lugar do culpado. Todas essas referências lembram algo para vocês? Faz vocês pensarem em algo? E a possibilidade desse sacrifício fazia com que os israelitas entendessem, um bichinho morre no meu lugar, é por mim. Havia um único sacrifício previsto que era para todos, que era o dia da expiação. Levítico 16 mostra para a gente que uma vez ao ano, Deus instituiu um sacrifício que era feito por todo o povo de Israel. Nesse dia, era sacrificado o animal, que era a oferta de expiação pela nação, e todos aqueles que eram de Israel eram beneficiados por esse único sacrifício. Mesmo no dia da expiação, esse sacrifício tinha um limite de atuação. Se você estivesse dentro de Israel, você participava do benefício. Você tinha que ser ou um israelita ou um estrangeiro morando no meio do povo. Os benefícios dele eram concedidos a você. Mesmo nesse caso mais abrangente, havia bem definido o limite do efeito daquele sacrifício. Todo esse pensamento mostra para a gente que Deus idealizou de uma forma muito clara que o sacrifício substitutivo, ele é feito por uma pessoa real, por uma pessoa definida, e que essa pessoa é a única beneficiada pela morte do inocente. Amém, meus irmãos?
todo esse pensamento nos faz entender com mais clareza o que a expiação limitada é. Agora que eu já falei de muito bichinho para vocês, e vocês já pensaram no gatinho, no cachorrinho, já passou na cabeça de vocês, imagina se Deus me pede meu gatinho, imagina se Deus me pede meu cachorrinho. Não, isso aqui acabou. Graças a Deus, o verdadeiro sacrifício já desceu a nós. Jesus já se fez carne, já morreu em nosso lugar. Esse sistema de sacrifício foi substituído, não precisa matar bicho nenhum mais para a glória de Deus. Quando Jesus Cristo surge agora, pregando o Evangelho, o verbo que se faz carne, ele é identificado pelo seu precursor, João Batista, como o perfeito sacrifício que viria. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, e versículo 29. João, capítulo 1, e versículo 29. Louvado seja Deus. Todos acharam? Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento. Um dos últimos livros que foram escritos no Novo Testamento. E o mais especial. A maior parte dos cristãos consideram João o evangelho mais bonito. Quem concorda com isso? Dá uma glória a Deus aí. Para mim é o meu favorito. João capítulo 1, versículo 29, a Escritura diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos aqui uma mudança na abrangência do sacrifício. Todos os sacrifícios da antiga aliança atingiam somente o povo de Israel. O sacrifício de Jesus atinge igualmente judeus e gentios. A abrangência dele se amplia agora para aquele povo que até então não compunha a aliança. Mas ainda assim, ao longo do testemunho bíblico, nós vemos que havia um limite no alcance desse sacrifício. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, do versículo 11 até o versículo 12. Assim como o sangue de animais era eficaz naquilo que se propunha a fazer, cobriu o pecado do israelita até que o perfeito sacrifício viesse, o sangue de Cristo foi suficiente, foi eficaz, é impossível de ser invalidado e ele é capaz de proporcionar uma eterna redenção. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e versículo 12. Todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma das coisas que era falha na antiga aliança era que o sacrifício tinha que ser repetido. Então, cada pecado que a irmã Neiva cometesse era algo que ela tinha que sacrificar para fazer expiação. Irmãos, eu imagino que o israelita sofria, viu? Eu fico imaginando que de tempo em tempo ele olhava para o rebanho e pensava: quem que vai ser o próximo? Mas como muda quando Cristo apresenta o seu sacrifício por nós? Porque a Escritura fala que ele entrou uma única vez no santuário e ele obteve ali uma eterna redenção. O que isso significa? A morte dele é uma e de uma vez por todas. E nessa morte, todos os pecados que nós cometemos já foram punidos em Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então ele não tem que morrer de novo por mim. Ele não tem que morrer de novo por você. Uma única morte cobriu todos os nossos pecados e tirou eles de nós para a glória de Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. A nossa fé de salvação contempla o fato de que ele obteve uma eterna redenção. E se é eterna, ela não acaba. E ser eterna, ela garante a nossa jornada cristã até o seu final. Se esse sacrifício de Cristo foi perfeito e ele obteve uma eterna redenção, nós precisamos agora responder 3 perguntas que esse sacrifício levanta para nós. A primeira: por que Jesus morreu? A segunda: quem será beneficiado por essa morte? E a terceira: será que essa obra poderia, de alguma forma, falhar?
É na resposta dessas 3 perguntas que nós vamos construir o pensamento nosso, bíblico e reformado, do que Jesus Cristo fez quando ele subiu na cruz do Calvário. A primeira pergunta é clara: por quem Jesus morreu? Quem foi beneficiado com a morte dele? Todo o pensamento cristão vai se dividir em 2 etapas aí. Uma parte da cristandade acredita que ele morreu indistintamente por todas as pessoas, uma vez que ele dá a entender que esse sacrifício era universal. Uma outra parte dos cristãos acreditam que ele morreu por todos, no sentido de que tanto judeus quanto gentios podem ser beneficiados, mas não morreu por todas as pessoas indistintamente. A forma como se posiciona cada um deles representa a escola teológica que segue. Nós, cristãos pentecostais reformados, nós acreditamos que Jesus morreu por todas as pessoas, tanto judeus como gentios, mas em específico por aquelas que serão salvas e não por todas indistintamente. Baseamos isso no seguinte pensamento: abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos capítulo 10 e o versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Nós começaremos essa reflexão nesse texto, e depois nós vamos apresentar também a contraparte, porque honesta na discussão teológica que a gente pense das 2 formas. Marcos capítulo 10, versículo 45. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada nos diz assim, Jesus dizendo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos. É isso que está escrito? O que está escrito? Muitos. Muitos são todos? Então, Jesus, quando ele fala da sua missão, ele oferece um limite de alcance dela. Eu vou morrer por muita gente, mas não são todos. Amém? Então esse é o nosso pensamento. O outro pensamento, que é o pensamento que fala da abrangência universal da salvação, ele morreu indistintamente por todas as pessoas, baseia-se principalmente no texto áureo da Bíblia. Abra ela, por gentileza, em João, capítulo 3, o versículo 16. Vocês sabem decor, né? Mas vamos abrir em nome de Jesus. João, capítulo 3, o versículo 16. Todos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, uma boa parte da cristandade, neste texto bíblico, encontra um respaldo para uma morte por todas as pessoas. Mas o que nós percebemos nesse texto é que a própria Bíblia nos dá, no texto, um limite de alcance. Quem vai ser salvo por Jesus Cristo? São todos? É todo o quê? E quem crerá? Aqueles que de antemão o Pai entregou ao Filho, como nós aprendemos na semana passada. O próprio texto áureo nosso, para abrangência universal, limita que a salvação atinge somente aqueles que vão crer nela. E nós sabemos que o mecanismo que leva a crer é o mecanismo da predestinação, que é o ato de Deus de levar os seus eleitos à fé para a glória de Deus. Por conta disso, a gente percebe como o testemunho da Bíblia sobre a expiação limitada é muito maior do que o de uma expiação universal. Vamos ler alguns outros versículos bíblicos. Por exemplo, abra em João capítulo 10, versículo 14 e versículo 15. Biblicamente, todas as passagens onde o mundo todo, todas aparecem, o pensamento bíblico não é o de totalidade. É mais ou menos como se eu dissesse assim: gente, eu vou fazer um almoço agora lá em casa e está todo mundo convidado. Né? Quando eu falei que está todo mundo convidado, eu estou falando todo mundo quem?
Todo mundo que está aqui. Você pode levar o seu vizinho? Você pode levar o seu irmão? Quem é todo mundo para mim nessa frase? É todo mundo que ouviu. Todo mundo que está aqui. Então, até quando nós usamos expressões de abrangência, tem um limite. Então, se nós fazemos isso, certamente os escritores bíblicos pensaram nisso também. Quem achou o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14 e 15, dê um glória a Deus bem alto aí. Jesus disse o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida por todos os animais. É isso que está escrito? Está escrito o quê? Pelas minhas ovelhas. Ele deu a vida por quem? Pelas suas ovelhas. Foi definido. Tem ovelha de Jesus aqui? Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 28. Abra sua Bíblia, por gentileza. É a mesma citação de Marcos 10 e 45, a gente vai só reprisar para vocês verem que quando outro evangelista escreve a mesma frase de Jesus, ele ouviu a mesma coisa que o outro. Então não há uma mudança no tom do que foi dito. Mateus capítulo 20, verso 28, quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus limita o alcance do seu resgate. Hebreus capítulo 9, versículo de número 28. Quem já leu Hebreus aqui? Dá uma glória a Deus. Gosto demais do livro de Hebreus, irmão. Recomendo a leitura. Não é um livro fácil, mas é um livro prazeroso demais. Tem um negócio em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Quem achou, diga glória a Deus. Quem viu aqui pode dar glória a Deus também, não é pecado, viu? A Escritura diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então você percebe que Jesus, os apóstolos depois dele, e até os profetas que foram antes deles, delimitam o alcance da morte de Jesus num número específico de pessoas. Eu estava conversando com uma irmã esses dias, e ela questionou esse posicionamento meu. Irmãos, o gostoso da gente conhecer bem as ovelhas é que a gente sabe onde que a gente vai, né? E essa ovelha, ela é professora de letras, não é? E ela falou assim: Serginho, eu não concordo com isso, né? E eu mandei um versículo para ela, né? E eu falei assim: mas Sérgio, essa expressão aquele não pode ser qualquer um? Aí eu falei: a professora de letras é você. Aquele é artigo definido ou indefinido? Aí ela falou: é artigo definido. Então me responde, foi por quem? Ah, mesmo assim eu não concordo. Falei: então, é você que não concorda. O que está escrito, está escrito. Não tem como escapar. Tá vendo, irmão? Jesus usa até as letras para a glória dele. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus 9, 28, nós já lemos já. Ou não? Já lemos já. Muito bom. Então você percebe que existe aqui um alcance muito definido do que Jesus está fazendo. A gente vai terminar relendo essa sessão aqui, Isaías 53. Abra sua Bíblia aí. Só para vocês verem que esse é um assunto que ele é generalizado na Bíblia. Em todos os testamentos, nós vemos esse alcance muito estabelecido. Por isso nós fazemos a opção de crer nele. Ele faz mais sentido quando a gente pensa no fato de que Deus não pode falhar naquilo que ele se propõe a fazer. Isaías 53, versículo 11 e 12, é o texto que nós lemos na introdução. Agora que eu trouxe o pensamento para vocês, eu vou somente mostrar como isso não é uma novidade, mesmo para quem estava na antiga aliança. Todos acharam? Isaías 53, verso 11 e 12. A Escritura diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a todos. É assim que está escrito? Como é que está aí?
Porque as iniquidades de todos levará sobre si. É isso? A iniquidade de quem? Deles, desses muitos. Por isso, eu lhe darei todos como a sua parte. É isso? O que está escrito? Eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Amém, meus irmãos? Então, por quem Jesus morreu? Por todos aqueles que o Pai de antemão entregou para ele, aqueles que foram destinados para esse fim, para a vida eterna. Se você se vê dessa forma, glorifique o nome de Jesus Cristo nessa manhã. Foi por nós, não foi por um corpo estranho, não foi por alguém que ele não conhecia. Ele morreu por aqueles que ele amou desde a eternidade. Quem vai ser beneficiado por essa morte, por aquilo que Jesus fez? Uma vez que nós entendemos anteriormente que a morte foi definida como um sacrifício substituto, em específico pelos eleitos judeus, somente eles serão beneficiados por ela. Em todo o seu ministério, Jesus fez uma distinção muito clara do povo que era dele e daquele que não era. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 2 e 3. Embora o Senhor Jesus tenha demonstrado um amor servil e abnegado por todas as pessoas indistintamente, ele tratava o povo dele, aqueles que o Pai havia lhe dado, com especial distinção. João capítulo 17, versículo 2 e versículo 3. Todos acharam? A Escritura diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é entregue para aqueles que o Pai entregou para Jesus. Você pode glorificar o nome dele? No versículo 6, Jesus continua fazendo essa distinção. A Escritura Sagrada diz assim, Jesus orando, ele disse assim: eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Foi aqueles que o Pai entregou a Jesus que ele manifesta o seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Isso significa que a estes que compõem o povo que Deus escolheu, Jesus se revela de uma forma diferente e especial. Ele é bom com todos, glorifica o nome de Jesus por isso, mas ele é salvador desses que o Pai lhe entregou. Ainda em João 17, mais uma vez Jesus distingue estes dos demais do mundo, no versículo de número 9. Ao orar, Jesus Cristo faz essa distinção. Ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aleluia. Ele orou por nós. A gente sente tanto conforto quando alguém fala: estou orando por você. Não é gostoso isso? Às vezes você está perreado, pesado, e alguém te manda um zap: ó, estou orando por você. Vai tudo ficar bem, vai passar. E Jesus, nesse momento, no momento em que ele estava em dor e em pranto, porque ele sabia que ele enfrentaria a cruz, ele se lembrou de orar por cada um de nós. Se a minha oração pode, pela graça de Deus e pela sua misericórdia, confortar você, imagina o poder que a oração de Jesus tem. E porque ele orou por nós, nós chegamos aqui. Foi por ele, glorifica o nome de Jesus. É a graça dele. Sabe por que você passou os perrengues que você passou e você chegou? Porque ele orou por você lá atrás, antes de morrer por você. E hoje, à destra de Deus, ele intercede pelo povo dele. E ele ora para que a gente permaneça de pé. Levanta o diabo, levanta as trevas, a igreja permanece. Por quê? Alguém está intercedendo por nós. Aleluia! Alguém intercede por nós.
Não reside em nós essa força, mas o forte ora por você. Aleluia. Eu rogo por eles. Que carinho. Eu não rogo pelo mundo. Eu rogo por eles. Por aqueles, Pai, que o Senhor me deu. Porque são teus. Irmãos, quando a gente empresta algo para alguém, dá uma dor no coração, né? Dá um medo, né, Cris? Imagina a Cris, ela tem aquele CD favorito dela. A cantora tá rouca de tanto que cantou na vitrola, tá rouca. E aí, vai lá a Beatriz, ô Cris, bonito esse CD, empresta para mim. Eu vou cuidar direitinho. Aí a Cris. E a Bia tá lá. Quando pega emprestado, a gente cuida, né? Dá um medo. Alguém vem pegar, não põe a mão. Pelo amor de Deus, não, é emprestado, eu tenho que devolver do jeito que eu peguei. A gente que é humano tem esse cuidado. Imagina Jesus. Aleluia. O Pai pegou uma parcela significativa da humanidade decaída e falou: Jesus, cuida para mim, mas me devolve. Me devolve. E você acha que Jesus não vai cuidar direito do que é de Deus? Ele vai cuidar direitinho. Por isso que a prova não te derrubou. Por isso que os confrontos não mataram você. Por isso que você vem sobrevivendo a tempestades, a dilúvios, a enchentes. Por quê? Estamos sendo bem cuidados. Porque Jesus precisa nos apresentar de volta ao Pai. E Ele não vai falhar naquilo que foi confiado a Ele. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa religião é Cristo porque a segurança da nossa salvação reside nele somente. Ele finalizará o que o Pai confiou a Ele. Por esse pensamento, eu tenho que fazer uma pergunta honesta para vocês. Vocês acham que Jesus vai falhar naquilo que Deus confiou para Ele? Quem aqui acha que Jesus pode falhar? Irmãos, eu não consigo imaginar que isso seja possível. E eu tenho que fazer uma pergunta honesta para vocês. Essa pergunta vai exigir tudo de vocês. Pode ser que vocês nem venham mais aqui depois dessa pergunta. Mas eu tenho que fazer. É possível que alguém, por quem Jesus derramou seu sangue, se perca? Aquele bezerrinho perdoava o pecado do israelita? Alguém por quem Jesus morreu pode se perder? Se uma única pessoa por quem Jesus morreu se perder, o plano de Deus fracassou ou não? Vocês percebem como não dá para pensar biblicamente sem se voltar para a expiação limitada? Se eu afirmo que Jesus morreu por todos, e alguém por quem ele morreu foi para o inferno, o sangue de Jesus não teve valor. O sacrifício dele foi em vão, porque não foi capaz de salvar um pecador. Mas se eu acredito que ele morreu por quem ele quis morrer, e que essas pessoas por quem ele morreu serão salvas, eu vejo a glória de Deus em todo o Evangelho. Eu vejo o diabo envergonhado e Deus sendo glorificado. Eu falei que eu ia salvar e eu salvei. Eu falei que eu ia resgatar e eu resgatei. Nenhum do que o Pai me deu eu perdi, está aqui. Eu comprei com meu sangue, está aqui. Então, é extremamente difícil, quando nós lemos a Escritura, nós escaparmos desse tema. E é muito difícil escaparmos dessa conclusão. Se eu não enxergo na Bíblia a expiação limitada, eu invariavelmente estou considerando que um projeto de Deus é passível de falha. Mas quando eu vejo o que Cristo fez de fato, eu posso render glória a Ele e sentir uma segurança tremenda. O diabo não foi capaz de roubar ninguém por quem Jesus morreu. Nenhum desses vai se perder e Deus vai ser glorificado em nós no final de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar para vocês o último versículo aqui dessa reflexão. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 27 a 29.
É claro que nesse versículo eu já vou abrir já para as mensagens dos próximos 2 domingos. Então, se ninguém por quem Jesus morreu vai se perder, Deus precisa garantir que essas pessoas ouçam o Evangelho e creiam. E a Bíblia fala que Deus vai fazer isso. João capítulo 10, versículo 27 até o versículo de número 29. Louvado seja Deus. Todos os irmãos encontraram? Olha que coisa linda, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as. E elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Aleluia. Você está sentindo um conforto na alma aí? O Evangelho é tão seguro. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Às vezes, irmãos, a gente luta com algumas pessoas. Prega, 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 prega. A gente fala, tem tudo para ser crente, meu Deus do céu. Tem tudo para crer. Prega, prega, prega e parte. E não crê. E a gente fica com o coração dolorido. A gente fez tudo para levar as pessoas à fé. E às vezes tem pessoas que a gente olha, esse nunca vai ser, não tem perfil, ó irmãos. Não tem perfil. Não leva jeito para isso, nunca vai querer saber de Jesus. E a gente, com muito custo, leva ele num culto, ele se entrega. Dá para entender isso? Dá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Podem resistir 1 ano, podem resistir 5, não é? Elas podem fazer resistência à ação de Deus, mas Deus vence. Elas ouvem a minha voz. E eu conheço elas. Jesus conhece os que são dele. Não é? Esse é o fundamento da nossa fé. A gente canta isso, né? O Senhor conhece os que são seus. Louvado seja Deus. Por isso, com todas as vezes que você pensar na obra de Deus, no Evangelho da Graça, renda glória a Deus. Renda louvor a Deus. Não era para estarmos aqui. Os méritos não trouxeram a gente aqui. Deus fez isso por sua graça. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te chamou com uma voz eficaz. E você ouviu essa voz, e você creu, e você recebeu essa fé para a glória de Deus. E agora que você recebeu essa fé, Jesus deixa 2 promessas para você. A primeira, vocês não vão perecer. Porque eu derramei meu sangue por vocês. Vocês não vão perecer. Não vão. Diga comigo, não vamos perecer. Não. Jesus é mentiroso? Então, não vamos perecer. E ele fala, ninguém vai arrebatar vocês da minha mão. Irmãos, alguém pode até levar meu filho se eu não estiver vendo. Mas se o Raulzinho estiver no meu colo, ninguém tira de mim. Ninguém. Mas se eu não é crente, pastor, eu sou, mas eu mato se alguém tentar tirar o Raulzinho de mim. Você está na mão de Jesus. E ele fala, ninguém vai tirar você da minha mão. Quem consegue comprar briga com Jesus? Você consegue, Juninho? Quem que vai ganhar de Jesus numa briga? Ele fala, ninguém vai arrebatar. Mas às vezes a gente pode até pensar, né? Eu na escola, irmãos, eu não era muito briguento. Mas quando alguma coisa fugiu do meu controle, eu chamava o meu irmão mais velho, porque ele era maior que eu. E eu sabia que ele dava conta. Quem já fez isso já alguma vez aqui? Né? Ô irmão mais velho é uma benção. Você chamou o irmão mais velho já? 2 vezes? Você tem, o que não falta lá é irmão, né? E aí Jesus, né? Porque talvez a gente olhe, mas Jesus, né? Sem parecer nem formosura, eu acho que Jesus não vai dar conta, né? De me segurar na presença dele. Aí Jesus fala, deixa eu melhorar o negócio para vocês, né? Olha, o meu pai, que deu vocês para mim, ele é maior do que todos, né? E ninguém vai arrebatar vocês da mão do meu pai.
Então, se alguém der conta comigo, não vai dar, mas fica tranquilo. O meu Pai é maior do que eu. Aleluia! E Ele é maior do que todos. Então, nessa certeza, reside a nossa esperança de salvação. Por isso, o cristianismo bíblico não é a religião do que eu estou fazendo, é a religião do que Cristo fez por mim. Não é a religião do mérito e da vida perfeita, mas é a religião da justificação, em que pessoas imperfeitas são perdoadas e do amor que recebem de Deus, distribuem para pessoas. Por isso que numa igreja bíblica não há disputa de santidade, a gente sabe que a gente é pecador. Numa igreja bíblica não há estrelismo, porque aqui a gente não está preocupado com quem brilha mais ou quem brilha menos. Brilha a estrela, que é o Senhor Jesus Cristo. Toda obra foi feita por Ele. Por isso que numa igreja bíblica não há sentimento de disputa, mas de serviço. Porque como todos estamos no mesmo barco de salvação, nós queremos ajudar todos para que permaneçam nesse barco e cheguem no final seguros pela graça de Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Se o Senhor Deus nos der graça, no próximo domingo nós vamos refletir a respeito da graça irresistível. E no último domingo nós vamos refletir a respeito da perseverança dos santos, a segurança de salvação. E eu tenho certeza que o Senhor Deus fará maravilhas no nosso meio. Nós vamos orar nesse momento. Que esse amor divino e avassalador de Jesus toque seu coração. Pastor, eu quero receber esse Jesus, eu quero experimentar a salvação, eu preciso experimentar a salvação. Me procure no final do culto, eu quero orar por você. Pastor, eu quero viver minha vida ao lado de Cristo. O que Ele fez por mim, eu não posso rejeitar esse amor que Ele demonstrou. Talvez você esteja ouvindo a voz dele nesse momento, te dizendo que você é dele. Louvado seja Deus. Eu quero te ajudar com isso. Ao término do culto eu vou estar na porta. Passe lá, fale comigo, eu quero orar por você. E eu tenho certeza que o nosso Deus vai confirmar no seu coração o que Ele já fez por você ao enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário. E juntos nós vamos caminhar na presença dEle até o fim. Amém?